No silêncio da alma, eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora. Tudo bem? Boa noite aos amigos que também vão nos assistir mais tarde, né? Depois da edição vídeo. Que bom estar aqui mais uma vez nessa casinha abençoada, nesse ponto de luz, né? Um prazer. Eu agradeço o convite que foi me dado. Venho com muita alegria. Numa casa de amigos, né? E o tema que nós vamos conversar hoje, nós vamos falar sobre caridade aos criminosos. E esse texto, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 14, né? Parece um pouco polêmico, né? A gente falar caridade aos criminosos. Eu ainda mais esse tema, eu tenho feito várias palestras com esse tema em alguns centros, e só vou contar o que aconteceu rápido na semana passada, na quinta-feira, eu ia na Duartina fazer uma palestra, e aí eu estava na dúvida, será que eu vou fazer esse tema de novo, né? Pensei em fazer algo sobre influência dos espíritos. Mas aí, quando eu olho de manhã meu carro, vi o meu carro, da minha filha, dos meus vizinhos, estavam sem a placa dianteira. Passou ali um abençoado, pegou emprestado as nossas placas e nos devolveu. E aí eu falei assim, então é sinal que eu tenho que falar mais sobre caridade aos criminosos, né? Como eu falei em relação a esse tema, que parece ser um pouco discutível, mas quando a gente leva a fundo o conhecimento sobre caridade, a gente vai entender o porquê que ele não é tão, vamos dizer assim, difícil de se colocar em prática. Exige uma disciplina, uma reflexão, né? O que a gente fala sobre caridade? O que é caridade? Quando a gente fala assim, entregar uma cesta básica, fazer uma marmita, você fazer um trabalho de entrega de lanche em alguns pontos da cidade, isso também é caridade, tá? Mas eu falo que é uma fração de caridade, é uma parte da caridade. A gente considera como uma caridade material. Mas tão importante quanto a caridade material é a caridade moral. É o tempo que você dá, é o que você ouve, é a ajuda espiritual, como as casas fazem. Não é? Então é importante entender o que significa a caridade na visão de Jesus. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta para os espíritos amigos, né? Qual seria a visão de Jesus sobre caridade? E ele falou 3 pontos importantíssimos, né? O primeiro ponto, a primeira virtude que os espíritos falaram sobre caridade é benevolência para com todos. O que seria benevolência? Alguém pode dar uma sugestão? O que seria benevolência? Agir no bem? Praticar o bem. Praticar o bem. Não precisa ter vergonha de mim, não, viu? Benevolência, tudo que é prática do bem. Não é? Ver a pessoa, querer bem. Mas o texto completo, essa virtude completa, significa benevolência para com todos. Então, não é benevolência para com aqueles amigos que eu gosto. Benevolência para com outras pessoas que não me fazem mal. Benevolência que ele fala seria com todas as pessoas, independente das ações dela. É muito fácil a gente fazer o bem, a caridade, para os amigos. Ou para uma pessoa que não tem nenhum tipo de rusga comigo. Ou alguém que pensa igual a mim. Seja no meu trabalho, ou seja questão política, questão sexual, mas que tem as mesmas afinidades. É fácil. Mas vamos falar assim, fazer caridade para aquele que te fere. Para aquele que te fala mal. Para aquele que te quer mal. Caridade para aquele que pode te roubar. Caridade para aquele que pensa diferente.
Caridade para aquele que denigre a tua imagem. Será que é mais fácil fazer ou mais difícil? Não é? E se a gente for perguntar para os espíritos, ele vai falar assim, claro que é tão importante fazer caridade para eles, quanto para aqueles que seja mais fácil. Porque é nessa situação que a gente vai treinar o amor de Jesus, que vai treinar o nosso conhecimento sobre o amor de Jesus. É fácil a gente ler os textos evangélicos e falar do amor de Jesus, mas é também fácil a gente ficar criticando, é fácil a gente falar, apontar os efeitos alheios. É fácil a gente fazer isso. Em nenhum momento o Cristo falou para a gente fazer esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Ele só falou de amor, só de praticar o bem, só de você fazer o bem. Então, quando a gente fala assim, a questão de você entender que o bem é no geral, para todas as pessoas, não quer dizer que você tem que falar assim, poxa vida, mas é aquela pessoa que me quis mal, aquela pessoa que falou mal de mim. Querer o bem não precisa chamar para tomar café em casa. Entendeu? É o pensamento. Toda a caridade começa no pensamento. É você refletir que mesmo que essa pessoa agiu mal, no fundo tem algo bom. Como aconteceu comigo. Quando eu vi que o meu carro estava assim, eu falei, olha que danado, que bonitinho. Ele fez eu ter que trocar minha placa. Eu precisava trocar minha placa faz tempo, porque ainda estava na placa antiga, né? Na placa cinza, e eu precisava trocar para a placa do Mercosul. E eu estava enrolando. E ele fez eu agir mais rápido. Não é? Então é sempre olhar para uma outra situação. Por quê? Nada que chega até você é para te ferir. E se a espiritualidade permitiu que chegasse até você, é porque você tem algo a aprender com a situação. É sempre isso. Sempre. Então, tudo que chega até nós é porque a espiritualidade permitiu e você tem a aprender com essa situação. Então, a gente tem que tirar por esse lado. Então, não importa o que a pessoa faça, a reação, o problema, a reação da ação dela é com ela mesmo. É ela que vai colher. Não é? Não precisamos a gente falar alguma coisa, a gente criticar, fazer algo de ruim. Ele mesmo é que nem um fruto podre. O que acontece? Cai sozinho. Não precisa você ficar cutucando. Ele tem a reação e a ação e reação. Isso faz parte. Então, essa benevolência é ser bom para com todas as pessoas. A bondade começa no pensamento. O segundo item que os Espíritos falaram sobre caridade é indulgência para com as imperfeições. O que é indulgência? Misericórdia. Misericórdia com as imperfeições alheias. Os Espíritos dão a dizer para nós que, abaixo de Jesus, todo mundo falha. Todos nós falhamos. Todos nós erramos o tempo todo. Nós não estamos vivendo a primeira encarnação, nem a última. Portanto, a gente já vem lá de trás, errando, batendo cabeça, fazendo um monte de coisa que não devia. E nessa encarnação, nós estamos na nossa melhor fase. Se a gente falar assim, nossa, essa é a melhor fase que a gente tem, imagine então como é que foi a pior. Mas é verdade. Por que a gente fala assim, poxa vida, mas essa é a melhor fase? Porque nós estamos procurando a espiritualidade. Quando a gente foi criado, que a gente era simples e ignorantes, nós ainda estávamos muito imaturos para procurar a espiritualidade. Então, quando a gente fala a indulgência, a misericórdia, é não julgar uma pessoa por um crime que ela fez, sabendo que também nós cometemos. Uma vez, o Chico foi fazer uma visita num presídio. E ele perguntou ao irmão, o que seria criminosos? E ele falou, todos nós. Basta levantar o véu do esquecimento. Entendeu? Então, se a gente for tirar esse véu do esquecimento e olhar para o passado, para todas as encarnações, nós matamos, nós roubamos, nós estupramos, nós fizemos tudo de errado. Guerreamos. E hoje nós estamos passando essa fase diferente. Mas nós não temos moral nenhuma para julgar ninguém. Aí o que acontece? Passa algo na televisão. Um criminoso matou ou fez alguma outra coisa. Qual é a reação que a gente tem, sincera? Qual é o primeiro pensamento que a gente tem em relação a essa pessoa que cometeu o crime? A gente deseja o bem ou o mal? Mal. Não é? O que a gente aponta? A gente aponta o dedão.
Mas a gente não percebe quando a gente aponta o dedo, tem 3 para nós. Aí a gente fala assim, eu quero que os pais, a família sofra o que a vítima sofreu. Você já, a primeira coisa, quando você verbaliza, você já carregou isso daqui. Né? Você já carregou um sentimento ruim dentro de você. E naquilo que você emanou essa vibração negativa, a fala, ela emite uma vibração criadora. E você está mandando para ele. O que a sua fala, o seu pensamento vai mudar nessa pessoa que cometeu o crime? Será que vai ajudar ela a se regenerar? Será que vai ajudar ela a mudar de vida, a melhorar? Não vai. Agora você imagine um pensamento, 2 pensamentos, 3 pensamentos, todo um povo jogando esse tipo de pensamento para essa pessoa. Então essa energia, essa carga negativa não ajuda em nada. Pelo contrário, só atrapalha. Porque ela não consegue forças para se regenerar. Então é importante, por mais que a gente veja um crime hediondo na televisão, nas redes sociais, o primeiro pensamento que a gente tem que ter, falar misericórdia, meu Pai, para que essa pessoa se encontre no caminho dela, para que ela possa encontrar o caminho da regeneração, que ela possa algum dia ser feliz. É mudança de pensamento. Né? É a gente mudar esse padrão de ficar aumentando ainda mais as trevas. Porque o pensamento trevoso ele vai gerar mais trevas, ao invés da gente resgatar essa pessoa. É fácil? Claro que não. Porque quantos anos que a gente está fazendo isso da mesma forma? Quanto tempo que a gente não está criticando, julgando, apontando o dedo, metendo o dedo na ferida, não é? A gente tem esse hábito ruim ainda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa reflexão. Eu não tenho moral nenhuma para ajudar. Então, quando a gente faz isso, a gente abaixa a bola. A gente fala, não tem essa condição. Porque o único perfeito que teve aqui não julgou. Não é? Pelo contrário, ele ainda, no momento da partida dele, da crucificação, falou, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Porque ele sabia o tamanho da gente, como espírito. Muito pequenininho. Então, imagina o sentimento que a gente tem que ter em relação a essas pessoas. A mesma coisa, Pai, perdoe. Ele não está sabendo o que ele está fazendo. Ele está usando de forma errada o livre-arbítrio dele. Então é esse pensamento que a gente tem que ter. A indulgência seria a misericórdia com os defeitos de todo mundo. Quando a gente fala assim, não só os criminosos, mas nós também, da nossa família, indulgência com a falha do cônjuge. Muitas vezes o cônjuge errou, fez alguma coisa errada, ou dos filhos, ou de algum outro parente, ou no trabalho. Essa misericórdia, ela se estende a todos também. Porque todo mundo erra. E aí você vai julgar uma pessoa, sendo que ela, mesmo com a falha, aquilo ali não vai ser eterno. Uma hora ela vai aprender. Né? A gente não pode dar uma condenação eterna para ela, porque não existe condenação eterna. Quando Jesus falou que todas as ovelhas serão, né? Nenhuma ovelha será perdida, todas as ovelhas irão com ele, quer dizer que ninguém vai ficar para trás. Por mais ruim que seja o espírito no momento, por mais que ele esteja atravessando aquela fase, ele vai ter um momento dele de melhora. Vai chegar um momento ele que vai cansar de fazer o mal e ele vai progredir. No livro Libertação, do André Luiz, nos últimos capítulos, eu não lembro se é o capítulo 15 ou 16, é um dos últimos, que fala sobre tinha o Papa Gregório IX, né, que é o grande obsessor no livro, que ele tinha tipo como se fosse os comparsas dele. E um dos comparsas, através do Rúbio, né, e do André Luiz, que eram mensageiros, conseguiu se convencer a mudar de lado. Porque ele fala assim, eu percebi durante todo esse tempo que o mal não traz nada de bom. O mal você não ganha nada fazendo mal. Nada. Então, uma hora, esse espírito, mesmo que esteja errando agora, várias vezes, uma hora ele vai cansar. Pode não ser nessa encarnação, pode ser em outra. Mas vai ter um momento em que ele vai cansar. Ele vai chegar, não, eu tenho que progredir, eu tenho que seguir. A diferença é que, quando uma pessoa não tem o conhecimento, a gente chama de a bênção da ignorância. Porque vamos falar assim, a pessoa não sabe o que está fazendo. Agora, se um de nós cometer um crime,
Nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós temos esse conhecimento. Então seria muito duro, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Eles não. Por isso que a gente não pode julgar. O terceiro item da caridade com os criminosos, das caridades, seria o perdão das ofensas. Não é? A questão de perdoar, será que a gente perdoa do fundo do coração? Será que a gente tem facilidade de perdoar? Principalmente alguma coisa que foi feito, foi dito há muitos anos atrás. Eu costumo dar um exemplo assim: se alguém falou mal de mim, me prejudicou, maledicência, me criticou, falou alguma coisa, esse copinho d'água já serve para me perdoar, para eu perdoar ele. Mais um caso: o cara matou um parente meu, um filho, um neto. Esse copinho de água de perdão vai resolver. Aí é necessário, no mínimo, uma jarra ou um galão, né, algo maior de água do perdão. Ou seja, talvez eu não consiga perdoar ele numa encarnação só. Precisa de algo maior. Mas sendo indiferente do tamanho, esse ou esse, eu tenho que começar. Por quê? Quando você não perdoa, o castigo é seu. Por que o castigo é seu? Quem é que aguenta, segura o sentimento ruim? Somos nós. Quando alguém te magoa, e aí você fica com aquele negócio ruim dentro de você, muitas vezes a pessoa que te feriu nem sabe que te feriu. Nem sabe que você ficou chateado. Por isso que fala que tem aquele ditado que quem bate esquece, né? Quem apanha não. A pessoa não lembra que te magoou. Só que você ficou magoado. Você ficou carregando aí 20, 30, 40 anos, ficou chateado. Aconteceu comigo uma vez. Uma pessoa falou uma coisa lá no centro. Nossa, eu fiquei revoltado. Né? Eu fiquei chateado mesmo. Eu falei, puxa vida, ao vivo e a cores, ali não era nem erro meu. E ali, transmitido, falei, beleza. Mas fiquei chateado, falei assim, não quero ideia não. Então comecei a meio que desviar da pessoa. Não desejei mal, só que eu não queria mais contato visual, né? Aí foi passando e aquilo me remoendo, aquilo ali dentro de mim remoendo. Pô, mas não devia fazer dessa forma. Poxa, não foi culpa minha. Até que chegou um momento que não teve jeito. O corredor estreito passou eu e ela. Aí a pessoa ela veio, tudo bem, me beijou e tal. Então, eu falei assim, fiquei parado, fiquei pensando, né? Nossa, ela não lembra o que fez. E eu carreguei durante algumas semanas esse sentimento ruim, beijei ela, cumprimentei. Eu fiquei carregando sozinho esse mal. Sozinho. Depois eu fiquei percebendo, eu falei, olha, se chegou para mim, foi para quebrar meu orgulho. Precisava quebrar meu orgulho de alguma forma. Então eu entendi, foi para mim mesmo. Então eu entendi também que não adianta eu ficar carregando essa vibração em mim, esse peso. Mesmo que alguém te falou mal na tua infância, alguma coisa que você está carregando, que vantagem tem você levar 40, 50 anos isso? Esse tipo de sentimento dentro de você. Quem que está gerando doença? Em você. Porque você guarda de um jeito tão grande, de uma mágoa tão profunda, que o teu corpo começa a sentir. O perispírito sente e atravessa para o corpo. Quantas questões em relação a câncer? Câncer de mama, mágoa de pai, rim, tristeza, fígado, ódio. Tudo isso, a medicina psicossomática, ela mostra isso, que o corpo é reflexo do nosso espírito. Então, todo tipo de sentimento que você guarda de alguém, ela não está armazenada só no corpo, ela está armazenada dentro do espírito. Importante, porque já com esse atendimento espiritual, vai ter um suporte também, além do físico, a parte espiritual também é importante. Então, entendeu por que a gente não tem que ficar segurando coisa ruim? Aproveitar que nós estamos ainda no início desse ano e a gente decidir levar para a nossa vida só coisas boas. Nenhum tipo de mágoa. Se alguém te magoou, não leva essa em consideração, não leva adiante. Né? Entra por aqui, sai por aqui, finge que não escutou. Por quê? Porque é melhor para nós mesmos. E se a gente tem algo pendente lá atrás, a gente pode voltar
pedir perdão para essa pessoa, ou perdoar essa pessoa, mesmo à distância, e recomeçar a nossa vida de uma forma mais leve. Então, perdoar as ofensas seria isso, você começar a entender que a caridade que você faz ao perdoar não é para ele, é para você mesmo. É uma caridade com o teu corpo, uma caridade com o teu espírito, para a tua vida. Então, é libertação. Né? Quando a gente fala, então, em relação a esses itens que são caridade, a gente começa a entender que, no fim, não existe um mal concreto. Deus não criou o mal. Deus não, é uma energia tão poderosa, suprema, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo. Será que ele criaria uma força antagônica a ele? Será que ele, sendo tão perfeito, criaria uma força contra ele? Não. Ele jamais faria isso. Não é? Senão ele não seria perfeito. Criar uma força contra ele. Mas o que ele nos deu de presente quando nos criou? O que vocês acham? Livre? Ele deu esse presente para nós. Só que nós agimos de forma errada, usamos de forma errada esse livre-arbítrio. Aí causou-se o mal. Porque aí a gente não utilizou para o bem. Começamos a julgar, e aí outras coisas negativas que a gente arrasta. Por isso que não existe o mal, mas existem as intenções que nós criamos o mal. Nós mesmos, né? O crime, a lesão, tudo que é feito ruim, é um desvio temporário. Nunca o destino final. Então tudo isso passa. Por mais que a gente vê um criminoso fazendo algo ruim, entender que também isso um dia vai passar. Caridade não é convivência com o erro, tá? É fundamental esclarecer que caridade não significa absolver o crime. Quando você está praticando a caridade, o amor, você não está absorvendo a pessoa em relação ao crime que cometeu. Ele vai pagar de uma forma ou de outra, seja na esfera criminal mesmo aqui da Terra, seja na lei de ação e reação. Mas o fato de você aumentar o peso vai adiantar? Não vai. Então deixa com a justiça divina, deixa com a justiça criminal. Só ajuda a passar essa fase. Entendeu? É ajudar a passar essa fase. Quando a gente fala em relação ao ensinamento do Cristo, ele nos mostrou sobre o perdoar as pessoas, mesmo aquelas que nos fazem mal, como ele fez na cruz, a gente também tem que entender que ele não ama o pecado, tá? Ele não ama a atitude errada, mas ele ama quem é. Ele ama a pessoa que errou, porque ele considera a pessoa também como seu filho. Ele também considera a pessoa que a pessoa tem uma chance de se regenerar. Vocês assistiram aquele filme A Cabana? Quem assistiu? Deixa eu ver, levanta a mão. Vamos ver quem assistiu. Leu o livro? Mas é metade já. Tem uma parte em que ele vai resgatar já o corpo da filha, que está o pai dele, o Deus, né? Deus, só que na forma de japonês. Né? Naquela imagem de japonês, em que ele não, eu quero que você mate ele, eu quero que você destrua ele, eu quero que você... Ele falou, não, ele também é meu filho. Eu também quero que ele se regenere, eu também quero o bem dele. E aí ele falou assim, mas você fez isso, mas você quer voltar à posição de julgador, que é uma posição um pouco antes, uma cena em que ele foi visto, né, fazendo a atitude errada, porque ele também matou o pai dele. Então ele falou assim, ele também é meu filho. Então a visão que Deus tem, mesmo daquele que comete o pecado, o erro, é de também poder ajudar e regenerar. É muito maravilhoso, é muito gratificante saber que o nosso Pai, Ele nos perdoa mesmo de um passado que a gente teve ruim, de algo que a gente fez em outra vida, ou nessa mesmo. A gente tem sempre uma oportunidade de recomeçar. Paulo de Tarso é um maior exemplo, não é? Que a gente tem no Evangelho. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele matava muita gente. Ele matou criança, idoso, matou muitos cristãos. Antes de se tornar, né, o Paulo de Tarso. Ele era o Saulo, se tornou o Paulo. E depois ele se tornou o maior divulgador. O maior, a gente chama de discípulo, né? Em relação aos gentios, apóstolo dos gentios. E aí se tornou hoje,
a gente lembra dele sempre como um grande divulgador da verdade. Mas antes disso, ele foi também um assassino. Então a gente fala assim, será que uma pessoa que cometeu um crime não tem uma chance de regenerar nessa mesma vida? Tem. Mesmo que a gente fez caca, fez coisa errada, nessa vida a gente tem uma oportunidade de recomeçar. Tem uma frase do Chico que eu gosto muito, que fala sobre ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Então hoje você pode falar, puxa vida, eu errei dessa forma, não interessa. Começa de novo. Não fica olhando para trás. Recomeça. Fazer um novo fim. Não é? E isso é lindo. O Espiritismo nos esclarece que ninguém foge das consequências dos nossos atos. A lei de causa e efeito é uma lei divina. Então, ninguém fica impune. Se você pode falar assim, mas ele fez isso, será que a gente vê tanta coisa errada na lei, tanta coisa errada em política, tanta coisa errada em várias coisas, e a gente fala assim, será que essa pessoa vai ficar impune? Não vai ficar impune. A própria vida vai cobrar. A lei da reação, ela é assim, não tem como escapar. No momento certo, na hora certa, todo mundo vai ter a sua consequência. O que a gente tem que entender é focar na nossa vida, não focar na vida dos outros. Focar na nossa missão, no nosso processo. Não se preocupa com o que o outro vai pagar. Você não tem parte nisso. Se preocupa com o que você está fazendo, que é o mais importante. A tua ação vai gerar uma reação. Então se preocupa com você, se preocupa com a sua família, com o que vocês estão fazendo. Que é o mais que a gente fala assim, mais forte. Que é o que a gente vai ter a reação mais rápida. Quando a gente fala sobre caridade, o primeiro lugar que nasce a caridade é aonde? No pensamento. Por quê? Porque é o que julga, não é? Quando a gente, um exemplo, se você, como eu falei agora há pouco em relação à TV, quando tem um crime, qual é o primeiro pensamento que vem? Se vem alguém vender para você uma paçoca, alguma coisa no semáforo, o que geralmente as pessoas fazem? Nem abre o vidro. Quando abre o vidro está aberto, fecha o vidro. Julga sem saber. Aí qual é o primeiro pensamento que vem? Vai gastar com droga. Não é? Vai gastar. E às vezes não é. E mesmo se for. E mesmo se for para droga. O que for que ele for utilizar. Se você não tem dinheiro ou não quer dar o dinheiro, você fala assim, olha, Deus te abençoe. Que Deus te proteja, que Deus te faça feliz. Às vezes a gente não tem realmente uma moeda no carro, agora com o negócio de Pix, a gente não fica mesmo, né? Mas se você tiver, e você doar, e você fala assim, que Deus te abençoe. Se ele for usar para beber, para fazer o que for, mas Deus te abençoe. Isso já muda a vibração. Às vezes eu não tenho, o rapaz oferece a paçoca e fala, olha, Deus te abençoe, que você vai vender essa caixa inteira o mais rápido possível. Mas é uma forma de você mandar um pensamento positivo. E quando eu falo em pensamento, é muito sério, gente. Tem uma casa, se chama Luz Divina. É lá na série da Irmã. Eles têm um trabalho muito bonito de caridade, que fala a parte social. Toda sexta-feira é a reunião deles. Acabou a reunião, algumas pessoas se juntam e vão lá para a cozinha. O que eles fazem? Eles vão cortar tomate, fazer molho de salsicha, cortar pão de leite, e vão juntar 4 ou 5 carros, vai dar umas 10, 15 pessoas, toda sexta-feira. Depois que fez a salsicha, cortou os pães, colocou fruta no saquinho e o achocolatado, eles vão lá para Daniel Pacífico, aquela avenida que liga Falcão Bela Vista, que é bem escura, ali tem a Cracolândia, né? Os usuários de droga, é um lugar bem escuro. Saem do centro quase 11h30, meia-noite. E vão lá para esse lugar. Eu já fui umas 2, 3 vezes. Quando eles chegam, né? Aí tem o tenor vai lá, põe uma música, começa a cantar, e aí surge um monte de gente. Sai do bueiro, de cima da árvore, de um monte de lugar. Começa a reunir. Aí eles formam fila, e a gente começa a conversar com eles, antes de pegar o lanche. E eles começam a contar a história deles. E nisso, uma coordenadora desse grupo estava conversando, ele já tinha pegado o pão, estava comendo pão com achocolatado, e falou assim,
tudo bem? Qual que é o seu nome? Aí ele falou, Rodrigo. Aí ela falou, Rodrigo, como é que você tá? Quantos anos você tem? E ele falou assim para ela, fala de novo. O quê? Meu nome, Rodrigo. Aí ela começou a conversar de novo, fala de novo. O quê? Meu nome, Rodrigo. Aí ele começou a falar umas 4, 5 vezes. Aí ele falou, por que você quer que eu repita tanto o seu nome? Porque eu já estava esquecendo de meu nome, não, Rodrigo. O pessoal me chama de nóia, vagabundo, bandido, não pelo meu nome. Então imagina, qual é a primeira coisa que tem quando essas pessoas se aproximam? Mesmo que se fosse para regenerar, para pedir uma oração, a pessoa fala assim, olha, você poderia fazer uma oração para mim? Se parasse a gente na rua, a gente julga pela roupa, pela cor, pela forma que se toma o banho ou não. A gente julga. E se a pessoa chegasse e falasse assim, eu só queria que você fizesse uma prece para mim. Será que a gente daria tempo de terminar a frase? Você faria uma prece para mim? Não é? Então a gente olhar assim, começar a ver quantas pessoas se aproximam da gente, a tua vibração, o teu pensamento, eles sentem isso. E é verdade. As pessoas sentem aquilo que a gente está pensando. Então, quando a gente for lá, mesmo que você não tenha condição financeira de ajudar, mas pelo menos escutar ou abençoar, isso não vai te fazer pesado, não vai te fazer falta, não vai te doer para você falar. Então, a caridade aos criminosos, a caridade às pessoas que erram, é caridade com a gente também. É a gente mudar de hábito. Porque se a gente tem esse conhecimento do Evangelho, a gente tem que começar a colocar em prática. Julgar menos, fazer mais, amar mais, abraçar mais, conversar mais. Quantas pessoas estão precisando de um minuto de conversa? Não só fora, mas dentro da nossa família também. Não é? Então é você conversar, você sentar do lado da pessoa. Eu me lembro também uma história. O José Carlos de Luca, ele estava saindo de uma reunião na Avenida Paulista, saindo de um prédio, um pouquinho de pressa. E aí tinha um andarilho no chão assim, e ele falou alguma coisa. Ele nem deu atenção para o andarilho. Pegou e foi andando. Nisso, o mentor dele chamou a atenção. Falou, você viu o que você acabou de fazer? Você ignorou o que a pessoa estava falando. Volta lá agora e vai escutar o que ele está falando. Ele é pobre materialmente, você é pobre de espírito. Deu fome. Ele voltou lá, assim, se agachou, ficou na mesma altura, né? Quando a pessoa está sentada ou deitada, quando a gente for conversar com essas pessoas, a gente tem que ficar na mesma altura, no mesmo campo visual. Se agache, converse de igual para igual. E eu falei, foi o que ele fez. Se abaixou e começou a conversar. Desculpa, o que você pediu mesmo? Eu só queria um copo de café quentinho. Aí ele foi lá numa padaria, pegou 2 copos de café quentinho, deu para o andarilho e ficou sentado do lado do andarilho durante 1h30, conversando, escutando o que ele tinha, cara. Isso é caridade também. Então, você ouvir. Então, quando a gente fala caridade, ela começa no pensamento, é que caridade começa quando você não deseja o mal de ninguém, quando você não deseja a morte de ninguém, quando você não alimenta a vingança, quando você ora pela regeneração deles e também quando você reconhece. E também nós somos imperfeitos. Nós estamos no mesmo nível. Você sabe que quando a gente entrega a cesta, faz um ato de caridade como esse, a gente entende muitas vezes que a gente está numa posição muito maior e que a gente está fazendo benefício para ele. E ao contrário, a gente está sendo beneficiado. Eu falo que nós que somos os atendidos. Os doentes somos nós. Nós somos os doentes. E eles estão daquele jeito para nos dar a oportunidade de sermos melhores. Então, quando vê alguém que está precisando, pense nisso. Isso é uma oportunidade que a espiritualidade está lhe dando de ser um pouquinho melhor. E aproveitar essa oportunidade e dar tudo o que você tem. De amor, dar esperança, ajudar. Ficaria muito mais fácil se cada um de nós, ao invés de ver a cara de uma pessoa, o rosto de uma pessoa diferente, quando a gente vê essa pessoa, imaginar um filho nosso, um neto nosso. Será que mudaria? A pessoa que a gente vinha conversar, o andarilho,
A pessoa que está precisando e que você estava com medo até então e julgando, quando chegar na frente de vocês, vai ser o rosto daquela pessoa que você mais ama dentro da tua família. Será que eu mudaria a forma de tratar? Seria muito diferente, não é? Então, que quando a gente vê essas pessoas, que venham o rosto de vocês, venham o rosto daqueles que vocês amam, para que a gente possa ver realmente que a gente pode dar o nosso melhor. Para encerrar, vou contar uma historinha que se chama O Nome no Papel. Naquela noite, o centro espírita estava quase vazio. Após a palestra, um médium percebeu o homem sentado lá no último banco. Não chorava, não falava, apenas segurava um pequenino pedaço de papel nas mãos trêmulas. Aproximou-se então e perguntou para ele se ele estava precisando de ajuda. E o homem respondeu bem baixinho: hoje, pela primeira vez, alguém falou de mim sem me chamar de monstro. Ele contou que havia passado muitos anos preso. O crime que ele cometeu foi grave. Tão grave que até ele mesmo tinha dificuldade de se olhar no espelho. Quando ele saiu, quando ele saiu da cadeia, ele percebeu que a pena do cárcere não tinha terminado ali. Apenas mudara de forma. Era o olhar das pessoas agora. O julgamento, o silêncio, a desconfiança. Eu sei que errei, disse ele, mas ninguém me ensinou a recomeçar. O médium então pediu que ele abrisse o papel que ele estava segurando na mão. E ali estava escrito apenas o nome dele. Durante a palestra, explicou o rapaz, falaram para orar pelos criminosos. Então eu anotei o meu nome. Nunca ninguém tinha orado por mim. O médium então sentiu o coração apertar mais ainda. E sabe por que isso é mais importante? Disse com suavidade. Porque quando alguém ora por nós, Deus nos lembra que ainda existe um bem dentro de cada um de nós. O homem levantou-se, respirou fundo e disse: talvez eu nunca apague o que fiz, mas hoje eu descobri que posso escrever algo diferente daqui para frente. E saiu em silêncio. E o médium compreendeu naquela noite uma verdade mais profunda. A maior caridade não é esquecer o erro, é não esquecer o espírito que errou. Quando oramos por quem errou, ajudamos Deus a reacender uma luz que parecia apagada. Quando a gente ora por alguém, a gente lembra que aquela pessoa que errou também é um filho de Deus, também é um irmão nosso. E nós, como eles, também já erramos. E estamos em outra vida, em outro modo de pensamento, numa outra etapa. E eles também vão chegar aos seus dias. Obrigado pela atenção de cada um. Bom, pessoal, permaneçam sentados. Quem perguntar, se quiser auxiliar, aí perto. A gente vai dar um passo coletivo enquanto o Orlando faz a oração final. Se você já se sentir bem, pode tomar a aguinha, tá liberado. Se você quiser permanecer para tomar um passo individual também, fique em oração na sala. O pessoal vai chamando gradativamente cada um e toma a aguinha, tá liberado, tudo bem? Então, fechem os nossos olhos nesse momento. Irmão Orlando, fique à vontade. Vamos levar o nosso pensamento agora ao nosso mestre, nosso modelo guia, Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Mestre amado, agradecemos por mais uma noite de aprendizado, quando falamos do teu amor, quando falamos do seu exemplo que nos deixou, de amar os outros, amar o próximo, amar as pessoas, independente do que fazem. Demos o seu exemplo nessa. Mesmo no momento da crucificação, o Senhor reconheceu em nós, sabia das nossas falhas, das nossas fraquezas, e mesmo assim, o Senhor pediu a nosso favor. Então, nesse momento, mestre amado, nós sabemos das nossas falhas, reconhecemos os nossos erros, e pedimos a sua orientação e sua proteção, para que possamos seguir numa mudança contínua de crescimento, em que a gente vai começar a enxergar no outro o seu filho também. Que todas as pessoas merecem uma segunda chance. Que não devemos julgar
porque também somos falhos. E que devemos também exercer a misericórdia para que todos recomecem suas vidas e possam melhorar cada vez mais. Que possamos, mestres, levar esse ensinamento ao maior número de pessoas através do nosso exemplo. O maior meio de divulgação da nossa doutrina não são as palestras, as palavras, os livros, mas é o nosso modo de viver, mestre. Então, o que eu possa interiorizar e praticar, começando dentro da minha família, que eu possa ser melhor, para que na sociedade eu também possa refletir essa mudança que está dentro de mim, melhorando na qualidade das pessoas, da atenção às pessoas, no meu sentimento, abençoando a todos, mesmo que tentam fazer o mal, mas que eu possa ver em cada um deles a tua presença. Sirva-se de mim, mestre, como um instrumento do teu amor maior, do seu amor divino, e que eu possa refletir esse amor para todos que assistem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em teu amor tudo encontra harmonia, no meu respirar encontra calma, e tua bênção cura a alma. Nossa Senhora, doce protetora, tua luz me guia com todo amor. Em cada passo eu escuto de novo, minha criança, tua fé te curou.